Aleluia. Vamos falar hoje então de vida cristã, o processo de santificação. Vida cristã, o processo de santificação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre santificação. Pode baixar um pouco o teclado, por gentileza, mano, tá bem alto aqui em cima. Então vamos lá, queridos. Algo que a gente precisa entender sobre a santificação é que Jesus, Ele nos santificou, Ele está nos santificando e Ele vai nos santificar. Então nessa noite, eu quero falar 3 tipos de santificação, 3 tipos que a santificação gera em nossa vida. Então existem 3 níveis de santificação, amém? Eu estava estudando, e na nossa faculdade, no 2º semestre, nós tivemos uma matéria de atletismo, e nós estávamos falando de Usain Bolt. Quem conhece esse cara? Em 2016, ele foi na verdade recordista, mundial dos 100 metros rasos, e é muito interessante, porque nós aprendemos com esse cara, que nós precisamos ter uma boa largada, nós precisamos manter um ritmo na corrida e, claro, concluir a corrida, terminar a nossa corrida. Então, ou seja, tem uma largada, tem um desenvolvimento nisso e temos a linha de chegada. Olha que interessante isso. E a gente precisa entender que a corrida de santificação, ele é o mesmo processo. Nós temos a largada, nós temos o manter a corrida ali e temos a linha de chegada. Na santificação em nossa vida, para a salvação, acontece o mesmo processo que uma corrida de 100 metros. Você vai entender melhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 13... Meu amigo está meio devagar, meu amigo, vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 13, 14, Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai falar de uma forma bem figurada, para nós entender esse desenvolvimento de salvação, para nós entendermos esse desenvolvimento da santificação. Vai ficar muito claro para os nossos corações como que é esse processo de santificação e para que a gente sejamos salvos. Então, Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, diz assim, entre pela porta, aqui são palavras de Jesus, entre pela porta estreita, olha só, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreito a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que encontram. Olha que interessante, Jesus está dizendo que existe uma porta larga e um caminho largo que leva à perdição. Jesus também está dizendo que existe uma porta estreita, um caminho estreito que leva à vida. Estão pegando? Então existem 3 processos: a porta, o caminho, a perdição ou a salvação, ou a vida eterna. Isso é muito interessante para as nossas vidas entender. Querido, se você está andando, ou se você entrou por uma porta larga, o resultado disso é perdição e morte eterna. Mas se você já escolheu de entrar nessa porta estreita, que é o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus é uma porta estreita, é um caminho estreito. Então, ou seja, a gente não anda de qualquer jeito, até rimou, viu? Então, o Evangelho é uma porta estreita, com um caminho estreito, e a gente não anda de qualquer jeito. Faz sentido? Mas vamos lá, o que eu quero trazer isso para nós? Que existe então uma porta, um caminho e o nosso alvo, igual a corrida. Nós temos a largada, nós temos a continuidade dessa corrida e nós temos a linha de chegada. Então Jesus, ele ensina essas etapas, que nós temos então na nossa vida cristã, na nossa vida
quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente inicia esse processo. Então, eu vou dividir a minha mensagem em 3 pontos, e o primeiro ponto nós vamos falar da porta, o segundo ponto nós vamos falar do caminho, e o terceiro ponto nós vamos falar da linha de chegada, amém? Vamos comigo então? Quem aqui faz esse voto de não se perder e dormir sentado, amém? Se conecte comigo para não perder, senão se você perder um ponto, você já não vai entender mais nada. Então fique ligado para você entender esse processo de santificação em sua vida, amém? Estamos juntos? Então toca no seu irmão que está do seu lado e fala para ele aí, ó, fica acordadão, que nós vamos chegar até o finalzão. Vamos lá então. Primeiro, a porta, santificação inicial. Então beleza, nós vamos iniciar pela largada, nós vamos se iniciar pela porta, amém? E vocês viram quem é a porta? É Jesus, né? Então João capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar. Quem entra? Dentro de uma porta, certo? Tem a porta, nós entramos, ó. Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus tem uma porta para entrar, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então assim, queridos, algo para você entender, que Jesus aqui está falando com Nicodemos. A gente já ouviu várias vezes essa mensagem, não é verdade? Mas Jesus está aqui falando com Nicodemos e dizendo para ele assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque se você nascer de novo, você enra no reino de Deus. Então, você entra nessa porta. Estão pegando? Então, Jesus estava falando para ele assim, olha, você precisa nascer de novo. João capítulo 10, versículos 7 ao 9, Jesus fala agora como faz para entrar, né? Que porta é essa? Como entrar no reino de Deus? João 10, diga, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, gente, ninguém entra no reino de Deus se não passar pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus é a porta que você entra para o reino de Deus. Não é Maria, mãe de Jesus, a porta. Não é o Exu não sei do que lá. É Jesus a porta. É por meio dele a porta. Então por isso, queridos, é aquele momento que no final de toda a mensagem a gente fala assim, quem quer entregar a vida para Jesus aqui? Levante suas mãos. Ninguém? Vamos lá, quem quer entregar sua vida para Jesus? Levante suas mãos. Esse exato momento, quando você confessa publicamente Jesus como Senhor e Salvador, você está entrando pela... Isso aí, me ajuda, pela... Então, quando eu venho para frente, se movo por fé e digo, Jesus, eu entrego a minha vida para você, escreve meu nome no livro da vida, eu estou passando pela porta, que é Jesus, entregando a minha vida para Ele, que é por meio dele. Em Atos capítulo 26, Paulo está diante do rei Agripa, e ele está falando com o rei Agripa, dizendo assim, explicando a forma que Jesus tinha alcançado Paulo. Paulo está evangelizando o rei Agripa e está falando para ele assim, ó, foi dessa forma, amém? Vamos ver o que ele estava falando? Daí ele usa as palavras de Jesus para explicar para o rei Agripa como que ele foi salvo. Então, Atos 26, 8, aí ele está falando, né, que é a palavra de Jesus, ele está usando, ó, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. São santificados pela fé em mim. Então,
Jesus aqui está dizendo para Paulo, né, e Paulo está falando para o rei Agripa, que quando os gentios crescem em Jesus, que entrasse por essa porta, ia haver o primeiro processo de santificação, que é aqui, perdão, receber o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados. Aqui é o primeiro processo de santificação, que é dado por meio de entregar a sua vida a Jesus. Então está fazendo sentido para vocês? Então o pecador, quando que reconhece o seu pecado e entrega a sua vida para Jesus, naquele momento ele é santificado. Faz sentido? Quem é santificado aqui? Amém. Outro texto que vai ficar um pouco mais claro de nós entendermos isso, que Paulo também está explicando. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vai anotando aí, gente, isso é bem importante vocês anotar e saber. Vocês não sabem que os perversos não entrarão no reino de Deus, não herdarão, né? Ou seja, não vai entrar pela porta. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim, foram alguns de vocês eram assim, amém, gente? Vocês eram, amém? Vocês eram, amém? Então, vamos lá. Mas vocês foram lavados, foram o que agora? Foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do Senhor. Gente, presta atenção, essa palavra santificados, foram santificados, está no pretérito, ou seja, é passado, aconteceu, foi consumado. Ou seja, houve então um processo de santificação. É por isso que nós falamos que nós somos santos, não por aquilo que praticamos, por aquilo que Jesus fez por nós. Então Deus nos olha através de Jesus e vê nós como os santos do Senhor. Por isso que Ele diz, sejam santos porque eu sou santos. Por causa de Jesus nós nos tornamos santos, foram santificados. E essa santificação só tornou possível com a expiação de Jesus na cruz, amém? Você é santo? Por quê? Porque Jesus te santificou, por causa do Espírito Santo em ti te santificou. E isso nós vamos dar o nome de santificação inicial, onde todo o teu pecado foi removido, onde toda a sujeira espiritual foi lavada, pelo sangue de Jesus e sua ressurreição. Por isso, meus irmãos, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Está fazendo sentido ou tu não está entendendo nada? Amém? Então glória a Deus, Então agora nós somos, as coisas velhas se passaram, agora eu sou um santo do Senhor, porque eu passei e a porta significa o quê? Santificação inicial. E olha só que interessante. Então, aqui nesse lugar aqui que nós estamos, que é na porta, que atravessamos a porta, na santificação inicial, nós, repita após mim assim, nós somos livres da condenação do pecado. Então, nesse primeiro estágio de santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado, ou seja, o pecado não te condena mais, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Faz sentido, meus irmãos? Já não há condenação, porque aqui nesse estado de santo, de santificado, que é o primeiro nível, já não há mais a condenação do pecado sobre a sua vida.
Glória a Deus. Vá aplaudir Jesus então. É Ele, por Ele, para Ele. Foi Ele que fez isso para você, meu irmão. Isso não é obra humana, não é o teu esforço, não é nada. Sabe qual que foi o teu esforço? De reconhecer que você era pecador e precisava de alguém morrer por você. Amém? Então, glória a Deus, a morte venceste, então já não há mais condenação para nós. Jesus venceu a morte, venceu o pecado por nós e já não há condenação. Beleza, Du? Tá tudo concluído? Depois da largada, temos o quê? A continuação da nossa corrida. Então agora, nós vamos ir para o segundo ponto, gente, que Jesus denominou como o caminho, que é a santificação progressiva. Passemos da porta, passemos da largada, entramos agora no caminho, que é a santificação progressiva. Ou seja, você que entregou a sua vida para Jesus, já entregou? Você passou pela porta, agora você está no caminho, e nesse caminho, nós vamos chamar de processo de santificação. Olha que doido, Jesus nos santificou. Agora nesse processo de santificação, no final vocês vão entender muito bem isso, nesse processo de santificação, é no caminho, agora nós estamos sendo santificados, por isso há 3 níveis, vamos lá? E o caminho é a própria vida cristã, porque antes da porta, eu era pecador, reconheci, beleza, estava distante de Jesus, longe do Senhor, reconheci o Senhor, entreguei minha vida, passei pela porta, me tornei um cristão, e agora eu estou no caminho. Isso é muito legal, a gente vai entender melhor. Isaías capítulo 35, e é muito interessante assim, que o caminho vai nos levar aonde? Ao alvo, gente, né? Lembra, nós estamos numa corrida, é para ganhar essa corrida. Isaías 35:8. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Olha só, os impuros não passarão por ele. Por que os impuros não passarão? Porque eles estão andando em outro caminho, caminho largo, lembra? Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Isaías está profetizando isso, Isaías está dizendo sobre uma igreja que é santa, que anda no caminho, que anda num processo de santificação progressiva. Olha que louco isso. A igreja, quando você vai ler a igreja de Atos, você vai ver que, por exemplo assim, vou dar uma explicada melhor aqui para a gente entender. Quando por exemplo assim, a gente não é católico, certo? Aí as pessoas nos reconhecem como? Os evangélicos. Quando a gente vai para Atos, sabe como que a igreja de Atos era reconhecida? Eles não chamavam os evangélicos. Sabe como é que eles chamavam? Aquele dos caminhos, aquele do caminho. O Ivan, aquele que é seguidor de Jesus, o do caminho. Então, para vocês entenderem que não era chamado de evangélico, era chamado daquele do caminho, certo? Agora vai ficar mais fácil de entender esse texto, olha só. Atos 9, 1-2, Enquanto isso, para a gente entender que nós somos do caminho. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem está vendo que o caminho aqui está com letra maiúscula, ou seja, está falando sobre sujeitos, sobre pessoas, pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então assim, por que caminho? Porque eles já passaram pela porta e agora eles estão nesse processo no caminho. Você está no caminho?
Qual deles, o largo ou o estreito? Ah, papai, vamos lá. Atos 19:9 também vai falar sobre isso, ó. Mas algum deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, falar mal dos evangélicos, tá ligado? E diante da multidão, Paulo então afastou-se deles, tomando consigo seus discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então aqui, os discípulos eram chamados do caminho, aqueles que estavam no caminho, aqueles que estavam no processo de santificação. Aleluia por isso. Então fica muito claro, gente, de a gente entender que existe um caminho de santidade que nós precisamos andar. Nós precisamos andar em santidade, gente, é verdade. Isso não é uma coisa impossível de viver, não. Nós precisamos andar em santidade. Por isso que a Bíblia vai ensinar muito acerca de como devemos andar. Olha só, 1 João 2,6, ó. Aquele que afirma que permanece nele, quem é nele? Jesus, deve andar como ele andou. Só não é no caminho que a gente anda? Então, ó, deve andar como ele andou. Como ele andou? Na santidade. Outro texto também, o João falando em sua segunda carta: este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então olha só, interessante, esse é o processo de santificação. Nós temos que entender o caminho. A santificação progressiva é o presente ao qual nós estamos vivendo nesse exato momento. Nós estamos agora, meus irmãos, como igreja, no caminho. E se estamos no caminho, nós devemos andar como ele. Ó, vocês estão tá bem decoradinho o negócio. Então nós devemos andar como ele. Gostei disso. Não, eu ia repetir, deixa abaixo. Vamos lá. Então, esse é o processo de santificação progressiva na vida do cristão. Porque pensa comigo aqui, vamos voltar para a porta, beleza? Beleza. Aqui, entrei na porta, entreguei minha vida para Jesus, amém, glória a Deus. Entrei pela porta e vou andar no caminho, certo? Aqui eu era baita de um pecador, certo? Glória a Deus. Aí encontrei a Jesus, coisa e tal, e comecei a andar no caminho. Eu parei de pecar? E agora? Por isso que serve o caminho. Porque é no andar, na caminhada, que a velha criatura vai ficando, que os maus hábitos vai ficando, que aquela cultura impregnada ao qual nós andávamos vai ficando para trás. Por isso que, conforme vamos caminhando, é um processo de santificação. Eu fumava, não fumo mais. Eu bebo e não bebo mais. Eu praticava pecado de imoralidade sexual, não pratico mais. Entendeu? O que acontece no caminho? O pecado agora não tem poder sobre nós, mas ele quer nos atrair. Aí o que acontece? O pecado agora em nossa vida é um acidente. Está entendendo? Eu estou no caminho, cuidando, me acidentei. Eu não fui intencional, porque eu tenho que andar como ele andou. Calma, meu irmão, ele já está botando texto lá na frente, dá uma seguradinha, papai. Então olha só, nós estamos andando, gente, e é inevitável de ter tentações, é inevitável de ter coisas que vão querer arrastar os nossos, e de nós, sabe aquela fofoquinha? Sabe, é aqui que vai aparecer a fofoquinha te atraindo, sabe, é aqui que vai atrair a gente. É nesse lugar. Sabe aqueles videozinhos que os homens recebem em algum grupo? É aqui que vai atrair, é nesse andar. Sabe, conforme nós vamos andando, a gente vai saindo de grupos pornográficos. Conforme a gente vai andando, a gente vai recusando fofoca na nossa vida. É esse processo aqui, gente. Está entendendo?
Está fazendo sentido? Né? Então é nesse andar aqui que nós vamos deixando a velha cultura e a gente vai sendo transformado de glória em glória. É nesse lugar o processo da santificação. Se eu fosse deparar o Du da porta aqui, perto do Du que eu estou aqui, cara, eu evolui muito. Eu deixei muitos pecados para trás, muitos vícios para trás, muita coisa. Então, porque nós estamos num caminho que é para o crescimento, amém? Você está nesse mesmo caminho? Glória a Deus, sei. Então vamos lá, agora sim, meu irmão, Hebreus capítulo 10, versículo 10, olha só que texto interessante. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Esse texto aqui, ele vai deixar muito claro uma distinção sobre a porta e sobre o caminho, quer ver? Olha só, porque na porta a gente já não foi santificado? Então esse texto está falando sobre isso, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, porta, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos nós. Glória a Deus, fomos santificados aqui na porta. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferecendo o mesmo sacrifício que nunca pode remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, que é Jesus, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos estejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então aqui, a Bíblia aqui, meus irmãos, ela não está se contradizendo, ela não está se contradizendo, mas ela está explicando dois processos de santificação. O primeiro processo de santificação que houve lá na cruz, na nossa vida, e o processo de sendo santificados agora que estamos aonde? Faz sentido agora? Então a Bíblia não está se contradizendo, ela está distinguindo dois processos de santificação que acontecem na sua vida. Sabia que muito cristão para a sua caminhada, vem aqui na frente, entrega a vida para Jesus, só que daqui a pouco ele para, porque ele não entende o processo da santificação. Ele não entende que agora ele está iniciando um processo de deixando uma natureza para trás. Faz sentido? Por isso que nós que estamos no caminho, continua caminhando, vença esses pecados, continua, porque é o processo da santificação. Ficou claro nesse texto também? E aí o apóstolo Paulo, ele vai ensinar novamente sobre a santidade progressiva em 2 Coríntios 7:1. Olha só, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Paulo volta a ensinar sobre, aperfeiçoa, continua na caminhada, se santificando cada vez mais. Vai lá, não para, continua, é um processo, vai santificando. Aqui é espírito, letra minúscula, ele está falando do nosso espírito, ele não está falando do Espírito Santo, porque quando é Espírito Santo é letra maiúscula. Então ele está falando, vai santificando o corpo, vai santificando o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Iniciou-se uma santificação, agora ela precisa ser aperfeiçoada. Aleluia? Vocês não estão entendendo nada pelo jeito, né? Então ali, nós entendemos que existe a porta e existe essa santidade progressiva, que é o caminho.
E olha só, Romanos 12:2, Paulo fala de volta, que é um texto que a gente conhece, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando assim, ei, é uma metanoia, é uma mudança, é uma transformação que tem que ir indo acontecendo na sua vida. Gente, se um crente que se converteu ao Senhor e está nas mesmas práticas ainda, é porque ainda não passou pela porta e está em outro caminho. Está entendendo? Por isso que a gente fala tanto sobre buscar isso em Deus, transformar a vida, mudar o comportamento. Porque é o processo, a gente precisa ser transformado, porque só assim nós vamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso que a gente fala, gente, né, hoje existe essa cultura das pessoas só se juntar e não casar. Casa, gente, casa, tem que casar, tem que arrumar as coisas, porque se Jesus te impactou, se Jesus te deu essa oportunidade de passar pela porta, agora é o processo de santificação, vai ajustando. Du, eu estou devendo para Deus e o mundo, então vai pagar, né? Vai atrás das lojas que tu deve, vai lá pagar. Ou se não tem dinheiro, vai ter com teu irmão, fala assim, meu querido, estou te devendo isso, como é que eu posso te pagar aí? Cara, eu tenho tanto isso para te pagar. Isso é santificação, gente. Do pagar, não espera caducar nada, com Deus não caduca nada, pai. Vai lá, certas coisas, paga bonitinho, seja com nome limpo, né? Já pensou, um cristão está com nome sujo? Nem soa direito isso, né? Então a gente ri para não chorar, mas é verdade. Então vamos lá, então transforme-se pela renovação da vossa mente, há uma santificação. Filipenses 1:6, estou convencido que aquele que começou a boa obra, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então assim, quem começou a boa obra em vós? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a transformar, é o Espírito Santo que nos impulsiona a mudar. Depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus e passamos pela porta, nem pecar em paz conseguimos mais. Ou vai dizer que você vai lá pecar e fica tudo bem? Claro que não, porque o Espírito Santo está querendo completar a boa obra na sua vida. Ele está ali, vamos lá, vamos mudar, vamos transformar essa vida aí, meu irmão. Entendeu, gente? Está ficando claro ou você não está entendendo nada? Amém o quê? Não estou entendendo nada? E é muito legal porque porque assim, o que faz a gente andar em santidade? A natureza de Deus entra dentro de nós. Porque aquele que começou a boa obra em vós irá completá-la é o Espírito Santo, certo? Então é a natureza de Deus, é Deus dentro de nós fazendo a gente mudar. Então não precisa se esforçar, mas tem que prestar atenção naquilo que Ele está pedindo e tem que praticar, né? Então se Ele pediu isso, faça isso. Às vezes o Espírito Santo pede coisas que, sério que tu vai querer isso? Por quê? Porque Ele sabe que está roubando o nosso coração. Então Ele é o nosso ajudador, gente. Ele é o nosso ajudador. Então a gente tem que perguntar para Ele, Espírito Santo, o que tu queres fazer na minha vida? O que tu queres mudar na minha vida? Desde uma roupa, gente. Vamos supor assim, quem aqui faz isso? Vai na frente do espelho antes de vir para o culto ou para trabalhar e pergunta, tá legal, Espírito Santo? Será que o meu degote aqui não está aparecendo demais? Né? Será que a minha calça não está muito freada? Não vou atrair os olhos dos meus irmãos? Porque Ele vai falar. Ele vai falar, tira isso, irmã. Vigia, irmã, tira isso. Ele vai falar, cara, porque Ele quer completar essa boa obra, a santificação progressiva em nossa vida. Tá ligado? Não tem sentido, gente, verdade, não tem sentido nós andar tudo uma vida errada. Não é verdade?
Não tem, por quê? Pô, se a natureza de Deus, se o Espírito de Deus está dentro do nosso coração, aí assim, se a gente fica pecando, fica errando, aí eu vou te falar, é porque a pessoa quer mesmo, né? Aí ela quer, ela decidiu, não, aí eu vou lá e tá. Porque ele está ali ajudando, ele está ali incentivando, dizendo, cara, muda esse hábito, muda esse estilo de vida. E isso aqui é para nós também, para nós pastores. Eu acho que o Espírito Santo só fala para ti, fala para nós também, ó, muda isso, cara. Essa forma que tu está falando está errado. Fala, gente. E quanto mais nós somos cobrados, porque nós estamos aqui ensinando, aí eu ia ser um baita de um hipócrita chegar aqui e ensinar. Então ele fala. Então a gente tem que conversar com o Espírito Santo, dizendo, o que o Senhor quer mudar na minha vida? Me ajuda nessa área. Por quê? Falhos nós somos, amém? Sério, nós somos falhos, todos nós juntos aqui somos falhos, sim. Só que por isso o processo de santificação, olha como Deus é bom, Ele não apenas salva, mas Ele ainda dá um meio ao qual para você permaneça salvo. Meu Deus, Deus é bom demais, gente. Então se um crente, ele quer viver numa vida de pecado, é porque ele quer viver uma vida de pecado mesmo. Aí nem é merecedor daquilo que, aquilo que Jesus fez. Olha, na verdade, nem nós todos não somos merecedores, mas se o cara nem se posicionar em fé, nem andar em santidade, então é isso que Deus deseja das nossas vidas. Então existe essa progressão da nossa santificação. Agora repita após mim assim, na santificação progressiva, somos livres do poder do pecado. Então agora, meus irmãos, por isso que eu estou falando, se tu cai em pecado é porque tu quer, porque não existe mais poder do pecado, certo? Não existe mais o poder, ou seja, não tem mais poder o pecado sobre a sua vida. Na santificação, no caminho progressivo, não existe mais do poder, eu caí porque foi muito maior do que eu. Para, né? Se a palavra de Deus diz que Deus não dá uma tentação além do que você possa suportar, e Ele mesmo dá uma válvula de escape para que você vença. Aí tu quer dizer que, foi tão poderosa a tentação? Para. Né? Não existe isso, gente. Falando sério, se está caindo, se está errando nos mesmos erros, é porque você quer estar ali. Você quer continuar no erro, quer continuar. O erro, o pecado é muito mais maravilhoso do que viver uma vida em santidade em Cristo para você. É verdade. Então não existe agora na santificação progressiva, nós somos livres do poder do pecado sobre as nossas vidas. Na porta nós somos livres da condenação dele. Na caminhada nós somos livres do poder dele. Amém? E aí, o que acontece? A Filipenses que a gente leu, o texto diz que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós passamos aqui pela porta, entregamos nossa vida para Jesus, há uma caminhada de santificação, até completar a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alvo, a nossa linha de chegada. Quem deseja chegar nesse dia? Eita, glória a Deus. Então passe pela porta, vem pelo caminho e chegue até aqui. Amém? Então vamos entender agora o terceiro ponto, que é o alvo, a vida eterna, ou seja, a santificação final ou a glorificação, que ainda não aconteceu isso conosco. Amém? A glorificação é a pegada do arrebatamento, meus irmãos. Amém? Estão linkando nessa parada? Nós estamos no caminho juntos, amém? Você não é o evangélico, você é o do caminho, amém? Então beleza, santificação final ou glorificação, que é o último estágio da santificação. Então assim, para nós dar uma recapitulada aqui, sobre nós desfrutar da salvação. Então o que acontece? O nosso espírito então ele foi regenerado, porque nós somos seres de espírito. Pai, me ajuda aí, quero ver se você sabe. Nós somos feitos de espírito. Agora vamos desde o começo. Show. Lá na porta,
o que foi regenerado? O nosso espírito. No caminho nós estamos sendo o quê? Regenerado a nossa, e na glorificação será o nosso, olha que legal, os 3 processos. Na porta, o nosso espírito foi regenerado. Por isso que quando você se converteu, você começou a entender que Deus não está lá no céu, está bem pertinho de você, não é verdade? Tudo começou a fazer sentido. Aí a gente passou da porta e começamos a caminhar. Aí a nossa alma está carregada de velha cultura, de vários pecados que precisa de santificação. E aí, pela palavra de Deus, relacionando-se com a palavra de Deus, ela nos santifica a nossa, mas é o processo de santificação. Aí quando nós chegarmos aqui no final, na glorificação, vai ser o nosso, legal isso, né? Vocês estão aprendendo? É isso? Amém? Então assim, o nosso corpo ainda não foi santificado, vai ser ainda. Então Romanos 8, versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos-nos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Está falando sobre a glorificação aqui, está falando sobre a ressurreição do corpo, né? A gente não almeja, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, não ansiamos, nós estamos ansiando isso. A santificação final, que será a glorificação do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. E aí, olha só como a gente vai entender, como a palavra deixa mais claro que não aconteceu a redenção do corpo ainda, que esse é o nosso alvo, que essa é a nossa linha de chegada na vinda de Jesus, amém? 1 Coríntios 15, olha só, presta atenção. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não poderão entrar no reino de Deus. Olha só, essa carne, esse sangue não vai entrar no reino de Deus. Ele vai explicar. Ele não está falando sobre carnalidade aqui, ele está falando sobre corpo, amém? Porque não é esse corpo que você vai ser glorificado, é o teu corpo, mas ele vai ser transformado igual o corpo de Jesus em sua ressurreição. Olha que legal. Então olha só, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Paulo está falando aqui, algo espiritual, gente. Você é espiritual? Então você vai entender. Se você é carnal, você não vai entender nada. Nem todos dormiremos, olha só, mas todos seremos transformados. Olha só, no momento, no abrir e fechar dos olhos, dá uma piscadinha aí. Vai ser bem rápido assim, viu? Rapidinho. Transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Olha só, os mortos ressuscitarão primeiro, ó, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Deixa eu explicar. Imagina se acontecesse isso, ele está falando do arrebatamento. A trombeta tocou, nós piscamos, fomos transformados. Só que antes, os que já morreram vão ressuscitar, já transformados. Estão entendendo? Que massa isso, não é? Então vamos lá. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, que se corrompe, seja revestido de incorruptibilidade, né? Que não se corrompe. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, o nosso corpo vai ser revestido de imortalidade. Amém? Só não me pergunta a idade que nós vamos ter, né? Que é, tá ligado? Será que idade, né? Que eu vou aparentar, né? Então, lá, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia. Então é isso que Paulo está ensinando. Está ficando claro, gente? De vocês entender? Esse é o processo da santificação final, aonde o nosso corpo será transformado, e nós teremos um corpo glorioso como o de Jesus Cristo.
aleluia, que massa isso, gente. Então se preparem, porque nós estamos nos fins dos tempos. Se preparem, gente. Está acontecendo muita coisa nesse mundo que às vezes assusta, não assusta? Mas isso são os princípios das dores. Quando ouvir uma trombeta, meu irmão, esteja preparado. Nós até cantamos aqui uma canção sobre, né, das virgens. Quando o Filho do Homem virá, é necessário estar com a chama acesa, gente. Senão nós vamos ficar. Então nós temos que estar preparados, porque o dia do arrebatamento acontecerá. Mas se porventura não acontecer o arrebatamento, a gente pode acontecer de morrer. E depois da morte só o juízo. Então nós temos que estar preparados para ambos, para o arrebatamento e ou para nós ou a gente morrer antes do arrebatamento. Mas se nós morrermos em Cristo, o que vai acontecer? Nós ressuscitaremos e seremos transformados. Até morto acontece a santificação. Até mortinho, gente, acontece a santificação do nosso corpo. Filipenses diz assim, ó: a nossa cidadania, porém, está nos céus, aleluia, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele, quem? Jesus, transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Eita, glória a Deus! Nós como igreja teremos um corpo glorioso na santificação final com Cristo Jesus, gente. Meu Deus do céu, isso aqui é muito legal, gente. Já pensou que corpão que nós vamos ter? Que corpício maravilhoso, um corpo glorificado, um corpo imortal. Meu Deus, que tremendo, gente. Então, queridos, na santificação final, fala após mim assim: na santificação final, nós seremos livres da presença do pecado. Na porta, olha só, bota o último para nós. Último, isso. Na porta, na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. No caminho, na santificação progressiva, somos livres do poder do pecado. E no alvo, na santificação final, na glorificação, somos livres da presença do pecado. Queridos, não vai ter aquele diabo todo dia oferecendo uma bandeja para você, não vai ter mais tentações que vai querer vir roubar nós de Jesus, não haverá mais pecados, presença do pecado, porque aonde nós vamos morar, não existe presença do pecado. Mas para entrar nesse lugar, você precisa passar pela porta, para andar no caminho de santificação, para ser santificado, glorificado e viver no céu. Irmãos, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas leva à vida eterna.